Eita! Pertinho de lá de casa tem um sanfoneiro, todo dia o dia inteiro é um firim, 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 firim. Gente, eu estou hoje aqui com um dos maiores sanfoneiros do Brasil. No Brasil, nós tínhamos Dominguinhos, Sivuca, Oswaldinho, Chiquinho do acordeon. Tem mais um monte, hoje tem sanfoneiro, graças a Deus, de sobra. E nessa mesma escala, na minha ordem, vem Genaro, um dos maiores sanfoneiros que eu conheço. E isso Dominguinhos me falou. Perguntei a ele uma vez sobre esse camarada. Ele disse, é um dos melhores, é um dos grandes sanfoneiros do Brasil. Camarada que Genaro tocou no trio nordestino. O primeiro sucesso dele foi um instrumental que dizia assim, era forró pifano, que ele fez e o povo pensava que era de Dominguinhos, porque era tão bacana, e era dele. Como é assim, Genaro, essa história do forró pifano? Como é aí? Forró pifano foi em 78, né? Eu, na produção do Abdias, o grande tocador de oito baixo, né? Fui convidado pelo Abdias para gravar pela antiga CBS, né? Hoje não é mais CBS. E eu recebi esse convite, foi maravilhoso para mim, que eu gravei esse forró pifano, um instrumental, e naquela época eu fiz sucesso no Brasil inteiro com instrumental. Eu estou falando a verdade ou não estou? É um dos maiores sanfoneiros do Brasil, não tenho dúvida disso. Genaro, o seu maior sucesso? Sucesso nacional eu fiz, esse foi a nível nacional, que foi Neném Mulher, uma música de Pinto do acordeon, né, Ferreira Pinto, que foi Neném Mulher, gravada em 84 pelo Trio Nordestino. Na época eu então cantor e sanfoneiro do Trio Nordestino. Essa foi de âmbito nacional. Assim. Maravilha. Genaro, ele quando o Lindu morreu, e Lindu, foi um pedido de Lindu que fosse Genaro que substituísse ele no trio na época e passasse 11 anos, não foi no trio? Passei 11 anos no Trio Nordestino. Com 10 na época, era na época do Bolachão, né? Com 10 discos gravados no Trio Nordestino. E é engraçado, porque chegou uma época que eu ouvia o Trio Nordestino, sempre fui criado ouvindo o Trio Nordestino, desde a época que eles gravaram Eu Sei Que Você Tá Ruendo, tá ruendo sim, que é uma música de Luiz Queiroga, do pai de Nena e do pai de Lula Queiroga. E também da Chupando Gelo, né? Chupando Gelo, que é de Riachão, lá na Bahia. De Riachão. E depois eu não entendi, não sabia se era Genaro que tinha cantado primeiro, se era Lindu que tinha cantado, depois misturou tudo. E aí o primeiro sucesso foi Neném Mulher. Neném Mulher, me dá teu coração e eu caso com você nessa noite de São João. Genaro, me diz uma coisa, tu passou quanto tempo no Trio Nordestino? A sua duração no trio foi? 11 anos com 10 discos gravados, né? E nesses 11 anos teve vários sucessos. Teve um arrastapé que nós gravamos em 84, que foi Cair na Brincadeira, que foi um sucesso imenso aqui. Então vamos nela, vamos ver. Vamos lembrar? Ah, claro. De quem é o autor Cair na Brincadeira? Genaro e Evaldo Lima. Você, Evaldo Lima. Bicho, e Evaldo Lima, pra quem não sabe, era o Coroné. Era Coroné. Da Bombeiro do Trio. Tá. Que o trio era formado por Coroné, Lindu e Cobrinha. A primeira formação. E você sabe, mas teve uma antes com o Dominguinhos, né? A primeira formação do Trio Nordestino era Dominguinhos, Zé Mildin e Zito Borborema. Depois é que veio com Coroné, Cobrinha e Lindu. Dona Helena, que era a dona desse nome, né, que tinha batizado os meninos em 56, só fez transferir o nome dos meninos para Cobrinha, Coroné e Lindu. Isso, em 60. Em 60. 60, não é isso? Eu quero ter você, eu quero te amar, ficar doido de prazer, eu quero te adorar. Uma coisa que vocês não sabem, eu sei que muita gente não sabe, 90% dos discos de forró são gravados aqui, a sanfona que faz é ele. É Genaro. Hoje já tem muita gente fazendo. Mas assim, quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a gravar isso há 20 anos atrás, o sanfoneiro que tocava para todos os forrozeiros era ele. Depois que veio surgindo outros e tal, graças a Deus. Marcel, e eu tive a felicidade para tocar para um dos, que nós sabemos que é um dos melhores do mundo, que era o Dominguinho. Eu achava até engraçado como é que ele vinha do Rio de São Paulo, chegava, ligava para mim e disse, vá-se embora para o estúdio, vamos fazer meu disco. Rapaz, eu ficava olhando assim, eu tocar pro disco do Dominguinho, porque ele era fantástico tocando. E eu tive a felicidade de gravar 7 discos deles. Foi maravilhoso. Era gênio. Quer tocar um dele aí? Dominguinhos, fazer uma homenagem a Dominguinhos. Dominguinhos foi o maior sanfoneiro do mundo. Aquele ali era fantástico. Era gênio, era genial.
Dominguinho, se ele pegava a sanfona pra tocar, onde ele jogava, ele jogava as mãos, onde ele botava, onde caía, ele nem olhava. Caía Onde ele direito, batia, caía onde direito. ele batia errado. Uma vez eu perguntei a ele, Geraldo, uma vez eu cheguei, Dominguinho, e Sivuca? Perguntei, Dominguinho, e Sivuca? Ele disse, Sivuca, Marcelo. Se ele estiver tocando, ele só erra se você empurrar ele. Assim, né? Vamos fazer uma homenagem a ele. Vamos fazer uma homenagem a Dominguinho, Bora, então. vai lá. Peça gente que você é meu xodó. Mostre pra esse povo aqui você é quem. Mostre pra esse povo Que você é meu xodó. Quero ver o povo todo se babando. Quero ver você dançando comigo no passo só. Com esse chamego de fazer doer. Pra todo mundo ver do chão levanta pó. Gente, ó, não existe forró sem sanfona, nem existe sanfona sem Gonzaga, não existe São João sem Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga foi o divisor de águas. Luiz Gonzaga dividiu a história da música popular brasileira em antes e depois dele. Luiz Gonzaga, para mim, o maior ídolo da música nordestina brasileira, da música brasileira, né? Então a gente tem que fazer uma homenagem a ele. Gente, tu tivesse algum contato com ele, Genaro? Como foi seu contato com o Gonzaga? O primeiro contato com o Luiz Gonzaga foi em 85, 86, Entre Rios. Teve uma música dele que eu fiquei até, como é que chama? Não queria ouvir durante muito tempo, porque nós chegamos em Entre Rios e ele abraçado a Cobrinha, Coronel Lindu e Marinês. Esses 4 fazendo vocal para Luiz Gonzaga e ele cantando uma música que disse... não sei, e eu ficava só nessa sanfona. Rapaz, foi 15 minutos balançando a sanfona pra lá e pra cá e ele cantando essa música. Eu disse, não quero ouvir mais essa música nunca mais. Mas o pito, pinico, pato e o pato, Tinha um negócio que ele falava nos fazendeiros. O pito, pinico, pato, o pato, pinico, pito e o pito, pique. E eu ficava só. Eu já não tava aguentando. Eu digo, eu não quero ouvir essa música nunca mais. Foi ali o primeiro contato. Mas depois eu gravei em disco de Gonzaga. Teve discos dele que eu participei como sanfoneiro, tocando nos discos dele. Depois eu fiz show com o Luiz Gonzaga, não tanto quanto Dominguinho, que conviveu com ele 16 anos, mas às vezes eu estava em casa, chegava o Azulão, que era o Azulão da Bahia, e o Chachadinho ia buscar em casa para fazer show com o Gonzaga. Dominguinhos, ele adotou Dominguinhos. É verdade. Era o filho dele, tinha o Gonzaguinha e Dominguinhos, eram 2 filhos dele. Olha, eu gosto de cantar Luiz Gonzaga, porque o Luiz Gonzaga cantou de tudo. Eu gosto de cantar algumas coisas, eu vou cantar uma mais antiga dele. Se aquilo bom, aquilo bom. Chega a ser aquilo bom, aquilo bom. Ei, Genaro, isso vale um abraço.